É isso aí, Alexandre Arce, que hoje deixou a participação gravada para você que nos acompanha aqui na Mais Moderna, Mais Brasileira. Alexandre, bom dia, bem-vindo. Bom dia, sempre um prazer trazer muita informação sobre o mercado financeiro, principalmente como cuidar do seu dinheiro. Muito bem, a gente está aí com um novo ano batendo na porta e muita gente conseguiu fazer o que pretendia financeiramente falando neste ano de 2023, outros tantos não e querem fazer diferente no ano que vem. Então, como que a gente pode ajudar quem nos acompanha a fazer um planejamento financeiro para o ano que vem? Sempre que inicia um ano, é importante a gente renovar nossos ciclos, mais do que renová-los, é importantíssimo colocar em prática e execução. Eu acho que esse mês que vai iniciar nos favorece muito a um pensamento médio e longo prazo em relação ao nosso dinheiro. E se não existe planejamento, a possibilidade de execução ela quase se torna nula. Vai depender ali de muita sorte ali com que eu consiga conduzir e cuidar bem do meu dinheiro. Então acho que é importantíssimo nesse início de 2024, todo mundo tem ali um trajeto mais pré-definido das suas finanças para que comece a poder fazer o acompanhamento. Eu estou seguindo o que foi planejado lá atrás. Eu acho mais importante dentro de um planejamento financeiro do nosso orçamento para o ano de 2024 é poder ter medições se o que eu planejei está sendo executado ou não, estou fora do caminho ou estou quase já finalizando o caminho. Então, quanto mais informação eu tiver, melhor fica para que eu possa cuidar bem do meu dinheiro. E aí, para que a pessoa consiga fazer um planejamento financeiro já pensando no ano que vem, primeiro é preciso entender o que é isso e, claro, estudar sobre educação financeira. Possivelmente muita gente está em viagem ou já viajou e sabe a importância ali de um aplicativo que te mostra onde você está e para onde você quer ir. Né? Tem vários deles hoje ali dentro do mercado. E dentro da educação financeira é a mesma coisa. Então, o planejamento nada mais é do que você ter de maneira detalhada os seus objetivos. Quanto eu posso gastar, qual a expectativa de ganho financeiro que eu tenho e, principalmente, o que eu quero realizar na minha vida, que são as minhas conquistas. E quando eu tenho isso de maneira detalhada, me facilita tomadas de decisões a meu favor, protegendo o meu dinheiro. Então, o que o planejamento financeiro faz? É desenhar seus objetivos financeiros e pessoais, mapeando isso de maneira detalhada e se existir algo não favorável, dívidas, é o momento também de demonstrar de maneira clara quanto é para que você possa, de maneira extremamente agressiva, resolver esse problema. Muito bem. E aí, Alexandre, é importante detalhar, por exemplo, quais que são ou quais devem ser no próximo ano os gastos fixos e os gastos variáveis de cada um, como entender o que é fixo, o que é variável. Tem gente que às vezes vai pensar em um planejamento financeiro, mas já julga ali num primeiro momento que talvez esse gasto aqui eu não preciso colocar. Precisa sim, né? Quanto mais informação, mais detalhe, possivelmente mais sucesso você vai ter com o seu dinheiro. Quando eu falo sucesso, não é se tornar um multimilionário, não é esse o objetivo final de cuidar bem do dinheiro. É ter uma vida equilibrada, do qual o dinheiro vai te proteger também em vários momentos. Então, quando a gente fala de despesa fixa, é aquela que a gente sabe que mensalmente, independente de alguma mudança minha de comportamental, vai existir. Por exemplo, aluguel, mensalidade escolar, mensalidade do inglês, o plano de saúde, são custos, água, luz, são custos que vão existir obrigatoriamente todos os meses. Então isso é fácil de poder anotar e ter essa previsibilidade quanto eu gasto no mês. E quando a gente fala de despesa variável, o próprio nome já resume um pouco, são despesas que dependem ali do seu uso. Quanto eu tenho a expectativa de gastar no supermercado? Eu sei que existe, mas ela é variável. Pode ser que eu vou cozinhar mais em casa e vou usar mais essa estratégia de supermercado. Pode ser que aquele mês eu vou comer na casa da mamãe, ou seja, vou favorecer a nossa relação familiar e não vou ter um custo. Então você consegue ter uma perspectiva. Mas como é que eu vou medir despesas variáveis?
Quanto mais você olha para os meses, você começa a ter uma média. Eu sei quanto normalmente eu gasto em restaurante, porque eu olho os últimos meses e tenho uma média aritmética para que me traga essa informação para a construção do orçamento. O planejamento financeiro vem de um bom orçamento financeiro. E o orçamento financeiro é o mapa que a gente tem que seguir. Então, dentro desse orçamento, a gente coloca a informação mais fácil. Qual a primeira informação simples de ter dentro do orçamento financeiro? Quanto eu ganho. E olha que quando a gente recebe também, tem muitos profissionais que recebem de maneira variável, dependendo ali da categoria de trabalho, se ele é autônomo, tem alguns meses que ele ganha mais dinheiro e alguns meses ele tem ali uma redução extremamente importante que ele tem que entender que no mês que eu ganhei mais, eu tenho que me proteger do mês que eu ganhar menos. Coloquei ali as minhas receitas, o próximo passo e o grande segredo, ouvinte, se você não está entendendo, não estava prestando bem atenção nesse momento, no seu orçamento financeiro existe um grande segredo que vai te favorecer a sua relação com o dinheiro. Então, primeiro passo, colocar o que eu ganho. O segundo passo é eu colocar o que eu quero realizar. Quais são os meus sonhos? Quais são as minhas principais realizações de vida? É até um estímulo, né? Porque você percebe que você coloca em prioridade, dentro do seu orçamento, o que faz sentido para a sua vida. E não somente as despesas. E por último, a gente coloca as despesas. Percebe que se eu priorizo o que é importante para a minha vida de realizações e quanto eu vou ter que aportar mensalmente para essas conquistas, as outras despesas se tornam despesas que podem ser ajustadas. E não vai existir muita agressividade nessa redução. Então, se eu tenho hoje como propósito fazer a troca do meu carro, isso é uma prioridade na minha vida, eu posso, de maneira tranquila e sem agressividade, falar, olha, eu vou tentar diminuir a conta de luz. Vou tomar um banho um pouco mais rápido. Por quê? Porque aquele dinheiro que eu gastar menos na conta de luz, ele vai estar me favorecendo na troca do meu carro. Eu tenho uma frase, Ariane, que eu uso muito recorrentemente e aplico isso muito dentro do meu âmbito de amigos e familiar. Eu não acredito em economizar. Olha só. Não acredito em economizar. Por quê? Porque isso é pontual, isso é agressivo. Então, quando eu falar, vamos economizar, todo mundo quer economizar, você vai lá de maneira muito agressiva, é como se fosse aquele regime que você faz pontual e para de comer tudo e fica morrendo de fome e fica ali não vendo a hora de poder voltar à sua rotina. Então, o economizar funciona muito dessa forma. Então, eu tento de maneira muito agressiva parar de consumir tudo. E possivelmente ele vai durar um período extremamente encurtado e quando eu volto com toda aquela ganância de gastos e automaticamente eu devo gastar tudo que eu economizei mais alguma coisa para poder me premiar por todo aquele momento ali de transtornos financeiros. Então, por que eu não acredito em economizar? Porque eu acredito numa palavra contrária, mas que vai fazer muito mais sentido. Priorizar. Então, o que eu quero priorizar na minha vida? Como a gente trouxe o exemplo da troca de carro. Então, se eu quero priorizar a troca do carro, automaticamente eu começo a gastar menos outras coisas. E isso vai fazer um ciclo positivo dentro do meu planejamento e principalmente do meu orçamento financeiro. Muito bom. E aí a gente está falando claramente da definição de metas, né? Metas de curto, metas de longo prazo. Você falou sobre a questão dos sonhos, né? Porque acaba inspirando a gente, aonde que você quer chegar, ou que viagem você quer fazer, que bem você quer adquirir, enfim, ou que dívida você quer zerar por aí. Mas essas metas, até mesmo de curto prazo, é importante que se coloque no papel, para que elas sejam alcançadas e para que alcançando a primeira, você perceba que dá para alcançar a segunda, e aí vai fazendo mais sentido justamente essa lógica de priorizar, né? Se eu não tenho realizações continuadas, a vida perde a graça. Tem um autor brasileiro, eu me esqueci o nome dele, que depois eu trago ele até para os ouvintes, que sempre falava, faça do seu presente um futuro permanente.
Então viva muito bem o hoje, né? A gente não tem ali data de validade, né? Enfim, todos nós ali terá um dia, mas esse dia a gente não sabe quando. Então faça do seu dia um dia bem vivido, com muito equilíbrio, mas que esse bem vivido se torne perpétuo. Ou seja, não adianta eu viver muito bem hoje e ter uma velhice de muita modéstia. Ou também ao contrário, não adianta eu não gastar nada agora para esperar que lá na frente eu possa usufruir. Então, se eu fazer isso de maneira equilibrada, me traz ali muito conforto. Então, por isso essa definição de metas. De curto prazo, no final de semana, eu quero todo final de semana almoçar fora, jantar fora ou não, eu quero fazer pequenas viagens. O médio prazo, a troca de um veículo, uma viagem um pouco mais cara, que seja estudar, meus filhos estudarem fora do país, a gente consegue definição. E importantíssimo é um longo prazo. Esse é super complexo, difícil, porque quando a gente olha o longo prazo, parece que ele nunca vai chegar. Eu converso muito com os meus filhos, hoje uma com 12, outro com 15, eu falo, olha, vamos pensar no longo prazo, mas é tão distante, pensa 30, 40, 50, não é tão longe, mas eu olho para trás e falo, nossa, foi ontem. E quando eu converso com os meus pais, foi ontem. É muito rápido. Então, quanto mais eu ter essa possibilidade de colocar o longo prazo na minha estrutura financeira, com toda certeza se tornarão pessoas altamente equilibradas financeiramente e aquele slogan, aquela frase super bonita, faz do seu presente um futuro permanente, vai acontecer na vida deles e espero que aconteça na vida de todos os nossos ouvintes. Muito bom. E Alexandre, para a gente finalizar, a gente está falando aqui de coisas muito palpáveis, né? Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, colocado numa planilha, você tem que pesquisar, se dedicar ali, dedicar um tempo do seu dia ou alguns dias para fazer esse planejamento. Agora é importante também no próximo ano revisitar tudo isso e ir atualizando, ir adequando, ver suas falhas, ver onde pode melhorar. Os aplicativos que trazem ali para onde você vai, ele vai atualizando o tempo inteiro. É verdade, muda a rota. Muda a rota o tempo inteiro. Ah, ali teve um acidente, olha ali teve um alagamento, olha ali está mais rápido, tem um fluxo de carro menor. O seu orçamento financeiro tem que ser da mesma forma. Você faz a construção dele, estou sugerindo agora início de ano, início de ciclo é muito mais confortável, né, que você tem ali a perspectiva desses próximos 12 meses, mas mensalmente isso tem que ser ajustado. Ah, eu tinha uma perspectiva mais favorável, não aconteceu, ou o inverso, tinha uma perspectiva ruim, mas se tornou favorável, e você vai calibrando o seu orçamento. Ele não pode ser feito, não consegui fazer o primeiro mês, vamos ali reajustar para que o resto vai ser concretizado. Então, lembrando sempre, você faz de maneira anual, mas você faz acompanhamento diário, semanal, mensal, que trazer mais conforto. E cada vez você vai perceber que o planejamento do ano seguinte se torna mais simples. Por que se torna mais simples? Você tem um histórico. Quanto mais você faz algo, fica mais simples a repetição e principalmente o ajuste para chegar na perfeição de fazer. Fiz o orçamento do mês e conseguir fazer todas as metas, todos os gastos, todos os recebimentos de maneira fenomenal, sem erro. E isso vai trazer com a repetição que é feita ali durante todo o tempo. Lembrando sempre, gaste um pouco de tempo em fazer isso para se proteger financeiramente e das pessoas que você ama também. Muito bem. Esse foi Alexandre Arce, sempre às terças-feiras com a gente na coluna de Finanças Pessoais. Alexandre, muito obrigada por hoje. Até a próxima. Na virada de ano, sempre a gente escolhe uma cor. O dourado que traz dinheiro, o branco que traz paz, o rosa que traz amor. Independente da cor, o mais importante é sempre trazer muita cor para o seu dinheiro.